A minha história com o Instituto America's Coach, ela começou antes do Instituto existir. Em 2015, nós iniciamos uma recessão econômica muito grande no nosso país e a minha empresa, nós contávamos com quase 70 funcionários. Nós tivemos que abrir mão de todos os funcionários. Eu tinha 2 casas, eu perdi as 2 casas e até uma prancha de surf eu tive que vender por R$300 para conseguir arcar com os problemas financeiros que veio naquele tempo, né? E eu vi que eu precisava voltar para a sala de aula. Eu precisava aprender como o dinheiro funcionava. E no mês de julho, nós tivemos a primeira turma de inteligência financeira da Escola de Inteligência Financeira, que era um protótipo, um piloto do que viria a ser, tempos depois, o Instituto America's Coach. E lá o Gilson, ele nos ensinou, e algo que marcou muito, a importância de termos mais de uma fonte de renda. E ainda no curso ele nos deu a oportunidade de participarmos na construção de um livro, o livro Mentalidade Vencedora, esse livro aqui. Eu vi que era uma oportunidade bacana de eu criar uma segunda fonte de renda e eu participei, e ali naquele mês eu já sabia que em algum tempo depois eu teria, além da escola, também um livro aí trazendo mais uma fonte de renda. Um ano depois, quando nós fomos para a primeira turma de coach do Instituto America's Coach, eu já tinha 10 fontes de renda. Eu me inscrevi para fazer a formação de coach por 2 razões. A primeira dela, para criar mais uma fonte de renda. E a segunda, pensando em ajudar pessoas. E uma coisa interessante durante o processo de formação é que eu identifiquei que quem precisava de ajuda não eram as outras pessoas, era eu. Na primeira manhã, nós tivemos um exercício onde tinha ali o coach, o observador, e muitos de nós com pouquíssima bagagem e usando aquelas primeiras perguntas muito poderosas e realmente colocando a gente contra a parede, a gente estava querendo ser verdadeiro nas nossas respostas. Eu percebi que realmente eu precisava de muita ajuda quando um colega perguntou assim: então você está me falando que você criou um negócio para manter a sua família, para dar qualidade de vida para a sua família, você criou vários negócios e esses negócios estão te tirando da sua família. E aquilo foi um soco na boca do estômago, porque era exatamente aquilo. Foi um momento que não só eu, mas grande parte de quem estava fazendo a formação, tu via que as lágrimas iam descendo quando tinham que responder aquelas perguntas ali no início da formação ainda. E o Instituto America's Coach, ele me permitiu, a partir daquela formação, a encontrar algo que para mim hoje é muito valioso, que é a qualidade de vida. Cheguei a ter 7 escolas ao mesmo tempo. Eu percebi que eu tinha que reestruturar aquela parte da minha vida, e lá naquela época, né, foi em 2016, eu decidi que eu ia criar um dia para minha família, seria o Dia da Família. E hoje, quase 5 anos depois aí, eu ainda tenho toda semana o dia com a minha família. Uma vez por semana eu tenho um dia com a minha família, normalmente às quartas-feiras. Eu paro tudo e eu vou me divertir com minha esposa, com minhas crianças. Então foi algo que me ajudou muito. E aí aparecem outras oportunidades. Como eu tinha qualidade de vida, eu vi que eu poderia praticar alguns exercícios com mais qualidade, com mais vontade. E com todas as ferramentas que agora eu tinha como coach, eu fui para a maior prova de corrida da América do Sul. Uma prova considerada por todos os especialistas impossível de ter concluintes. Uma prova que tinha subidas, tinha muita pedra, lama, barro, buraco. Me permitiu me tornar o campeão da prova, me tornando aí o primeiro sul-americano da história a ter 4 dígitos no currículo. Então, uma formação que eu comecei pensando em trabalhar para ajudar outras pessoas, eu vi que ela foi poderosa demais para me ajudar. E eu acredito hoje que todos precisariam fazer uma formação de coach. Porque o que ela traz para você, que você consegue trabalhar na sua vida, é extraordinário. Na formação em coach, ela me permitiu me conhecer e eu entendi que eu era um cara pragmático. E isso para mim foi muito importante, porque muitas das ações que às vezes nós tomamos, nós ficamos na dúvida se a gente está tomando a ação correta, se aquele nosso comportamento é correto, porque às vezes é tão diferente das outras pessoas. Mas como eu entendi que eu era aquele tipo de pessoa, aquilo me deu muita certeza, muita confiança
para eu tomar minhas decisões. E agora eu não tinha mais dúvida na hora de tomar as minhas decisões. E isso me permitiu avançar muito e muito rápido, porque eu sabia que eu não estava mais errado. Eu era daquela maneira e assim as minhas decisões realmente poderiam ser pautadas, que não seria um erro. E eu posso dizer sinceramente que com essa formação eu me libertei. Me libertei para valer. Algumas coisas que para mim eram muito difíceis, como ir para casa e deixar o computador na escola, hoje é completamente normal. E por muitas vezes eu até deixei o celular na escola, para quando eu estivesse em casa eu tivesse realmente qualidade total com a minha família, com os meus filhos. E eu fui para uma disputa ainda maior agora. Depois de ter corrido 1000 quilômetros, tive a oportunidade de lançar esse livro que ajudou muitas pessoas a tomarem decisões ainda mais ousadas. Eu fui para uma prova de 5.000 quilômetros, a maior prova do mundo. Uma prova na Grécia que reuniu os melhores atletas do mundo. Eu era o mais inexperiente da prova, assim como quando fui correr os 1000 quilômetros. Eu também era o mais inexperiente de todos. E eu tive a alegria de colocar o Brasil no pódio. Foi uma experiência extraordinária, vivida lá, corri durante 55 dias, numa média de 91 quilômetros por dia. E o resultado foi muito expressivo, eu fui aprendendo ainda mais. Eu sabia que eu precisava me cercar de pessoas que me ajudassem nesse projeto. E o Instituto America's Coach foi um que participou comigo. Essa foi a blusa que eu utilizei ao longo da prova. E aqui está o Instituto America's Coach. Eu sabia que eu precisaria de um fortalecimento mental para essa prova, porque em meio a muitas dores, muitas lesões, longe da família, eu sabia que eu ia precisar de recursos. E o Gilson, o nosso Master Coach, Gilson Mello, ele foi fundamental para me ajudar com as ferramentas do coach, para que eu continuasse motivado, mesmo que todas essas sensações de dor, de saudade, fossem extremamente ampliadas durante os 55 dias que eu estive na Grécia correndo. No esporte em geral, a gente percebe que a preparação física é importante, mas a preparação mental é ainda mais importante. Quando a gente pensa na continuidade das vitórias, na longevidade desse processo, se você não tem uma boa preparação mental, psicológica, a gente não consegue. E uma das coisas que eu aprendi no coach, que dá para você se programar, dá para você mentalizar, fortalecer a sua mente. E uma das frases que eu utilizei muito enquanto corri os 5.000 quilômetros foi a frase: eu não vou falhar. Eu coloquei isso na minha cabeça e eu usei isso o tempo inteiro ao longo da prova. Então isso eu fui me fortalecendo e estava decidido que eu não ia falhar. Então eu sabia que eu ia chegar ao final dessa prova, eu seria concluinte nessa prova, uma prova que apenas 4 pessoas na humanidade conseguiu completar, né? E eu estava lá entre essas 4 pessoas. E uma coisa muito legal que as pessoas observaram, como eu estava com uma mente sã ao longo de toda a prova. Com todo o cansaço, com toda a dor, eu continuava com uma mente sã. E aí tu vê o poder do coach na nossa vida. E uma coisa bastante interessante também foi que eu sempre quis ser palestrante. Mas com o passar do tempo eu fui percebendo que não basta apenas você ter uma boa dicção, uma boa retórica. Me parece que se você não tem algo diferente, fica muito difícil de avançar. Eu consegui dar algumas palestras em algumas empresas, com os livros que eu tinha publicado, mas agora parece que eu encontrei o caminho. Tudo que eu ouvia falar lá no coach, parece que agora eu encontrei. Eu fiz 2 formações de coach no Instituto America's Coach. Eu fiz a primeira, me permitiu avançar muito, depois eu voltei, fiz novamente. E hoje me parece que eu encontrei um caminho. Qual é esse caminho? Realizar as maiores provas que tem no mundo. Hoje eu só faço prova acima de 4 dígitos, ou seja, só provas acima de 1000 quilômetros. Escrever sobre essas provas, trazer informações que ninguém tem ainda sobre essas provas, e parece que agora naturalmente as palestras estão aparecendo. Então eu estava indo por um caminho que estava difícil e agora eu descobri um outro caminho. Eu estou muito feliz que agora estou trabalhando no meu próximo material. Esse aqui é o protótipo. São
400 páginas falando sobre tudo que eu aprendi no livro durante a prova dos 5.000 quilômetros. Então já tem agora outras metas traçadas de provas, que são provas diferenciadas, que eu sei que depois da prova eu vou poder escrever um livro. Então eu pego um mercado em que poucas pessoas estão atuando, fazer grandes provas. Um menor ainda quer escrever sobre essas provas, porque tem poucos atletas escrevendo. E aí eu começo a me consolidar no mercado como um cara muito diferenciado. E aí as palestras começam a aparecer. Então as ferramentas do coach foi me ajudando a identificar situações que eu queria chegar, mas haviam muitas distrações no meio do caminho que não me permitia alcançar o meu objetivo. E eu tô vendo que parece que eu vou chegar lá. Por vários momentos parece que eu ainda estou naquela primeira formação e ouvindo aquela pergunta. Então quer dizer que o que você construiu para manter a sua família está tirando a sua família de você. A cada momento, quando eu olho para minhas crianças e, de certa forma, aquele sentimento que me colocou contra a parede quase 5 anos atrás, ele volta novamente e eu vejo que a gente precisa viver com ainda mais intensidade. A vida, ela é curta e é uma só. Então, aquilo que a gente propôs no nosso coração, a gente precisa fazer e fazer com muita vontade, seja no seu negócio, seja na sua ação como coach, seja no negócio que já está construído e agora você já percebeu que é tempo de focar em outros horizontes, talvez. Ou como foi no meu caso, que foi a priorização de verdade da família, isso faz todo sentido. Então hoje, quando eu saio com minhas crianças, quando eu saio com minha esposa e vivendo cada dia intensamente, diferente, sem ter as preocupações que eu tinha anteriormente, que as coisas precisavam acontecer e precisavam acontecer rápidas, esse é um problema da pessoa pragmática, né? Ele quer que tudo aconteça para ontem. Ele tem até dificuldade de delegar, porque ninguém consegue entregar na velocidade que ele quer fazer tudo. Eu era essa pessoa centralizadora, porque eu queria resolver as coisas. Então hoje eu consigo dar tempo para as pessoas resolverem o que precisa ser resolvido e delegar com mais facilidade e gastar tempo de verdade com o que hoje eu entendo que é primordial, esse presente que a gente recebeu de graça, que é a família. Eu acredito que é impossível resumir o America's Coach em uma palavra ou em uma frase, mas se eu tivesse que colocar uma palavra, talvez eu não estaria muito errado em utilizar a palavra libertador. Fazer uma formação em coach, em especial no instituto que eu já fiz 2 vezes, e eu posso falar com muita certeza, é libertadora.